professora pós-doutora pela Universidade de Pernambuco, Rossana Regina Guimarães Ramos Reis. Ela também é doutora e mestre em língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também graduada em letras e graduada em pedagogia. Atualmente é professora adjunta do curso de letras e do programa de pós-graduação Estrito Senso, Prof. Letras no campo de Garanhuns de Mata Norte da Universidade de Pernambuco, na disciplina de alfabetização e letramento e da Universidade Católica de Pernambuco, no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem. Então está aí esse currículo amplo, extenso. Então, para começar, professora, eu quero desde já avisar o pessoal que está conosco que a qualquer momento eles podem interagir com aquilo que a senhora vai discutir, com aquilo que nós vamos discutir. Podem enviar perguntas, dúvidas, porque na verdade é um diálogo, é uma conversa que nós vamos ter a partir de agora. Para começar, eu queria assim, todas as vezes que eu penso em língua, eu penso em relação social, por conta das teorias de aprendizagem, que diz que nós aprendemos tudo a partir da interação. Então, nós temos o filme, por exemplo, Kamala e Amala, que mostra duas meninas que não tiveram contato com a sociedade e elas não conseguiram aprender o que nós, por exemplo, aprendemos. Então, quando se trata de aprendizagem, eu sempre penso nessa interação. Mas essa interação tem ganhado também novos rumos. Nós estamos diante de um modelo novo de interação. É aquilo que o sociólogo Bauman chama de modernidade líquida, que tudo hoje muda rapidamente, como um líquido. Não tem como padronizar mais as coisas como antes. Então, antes era tudo bonitinho, tudo naquele padrão, e hoje as coisas já mudam com uma velocidade assim intensa, muito intensa. Então, eu queria começar falando também que isso tem modificado tanto as relações sociais, como a comercialização, como a educação. Também tem ocasionado mudanças na política e na economia. Então, o que acontece com a língua nesse contexto? Tendo em vista tantas mudanças, o auge da tecnologia, das relações sociais. Então, eu queria que a senhora começasse me respondendo essa pergunta. A língua, né? Modifica também o que acontece com ela. Assim, no começo, eu vou agora falar um pouco sobre teoria, né? E talvez para as pessoas leigas seja até um pouco chato, né? Mas eu vou falar da forma mais simplificada possível, porque eu acho que esse assunto ele interessa a toda a comunidade, o assunto língua, né? Há muitos conceitos equivocados, enfim, ideias que não se coadunam com os estudos atuais que a gente tem sobre língua. Então, como você disse no começo, a língua ela é um fenômeno social, né? Ela tem uma relação intrínseca e muito forte com a sociedade. Ela caminha junto, né? Os dois fenômenos, quer dizer, os fenômenos sociais, os fenômenos linguísticos estão interligados de forma bastante intensa, né? Ou seja, a gente poderia dizer que tudo que acontece na sociedade reflete na língua e que também os reflexos da língua ocorrem na sociedade, né? A gente observa na sociedade. E para discutir assim essa questão de forma mais específica, eu vou utilizar uma vertente da linguística, que é a ciência que estuda a língua, uma vertente dessa ciência, que é uma outra ciência que nós chamamos de sociolinguística, né? A sociolinguística é uma ciência relativamente nova, né? A partir dos meados do século XX ela aparece, a partir dos estudos realizados por autores que já vinham nessa direção, mas quem
digamos assim, inaugurou a disciplina, né? Quem estabeleceu essa ciência, não vou chamar de disciplina, vou chamar de ciência, foi o William Labov, né? Ele fez os estudos dessa relação, né, entre a sociedade e a língua, né? Como é que isso se interligava, né? Porque a gente, a maioria das pessoas leigas acha que a língua ela é estática, né? É uma coisa só, né? E que ela não sofre influências. Daí até vem o conceito de certo e errado, né? O conceito de certo e errado, ele vem desse pensamento unificado sobre a língua sendo uma coisa só. Então, isso é certo, isso é errado. Falar assim é certo, falar assim é errado, né? A sociolinguística, ela aparece justamente numa direção contrária a isso, né? Mostrando que essa rigidez linguística não existe. Existe uma adaptação, né, da linguagem, de um modo geral, ou da língua, às situações que a gente vive, né? E os estudos de Labov, eles se basearam na relação entre os grupos sociais, né, os grupos sociais e a língua. Então, assim, ele era um sociólogo, né, o Labov era um sociólogo, que ele começou os estudos, inicia os estudos dele a partir de meninos negros, pobres, né, que iam mal na escola. Então, esses adolescentes iam mal na escola. Então, ele começa a entender que a questão não estava no comportamento deles, ou talvez só na escola, no problema das regras da escola. Estava no problema da interação, porque esse grupo utilizava uma determinada linguagem, né? E essa linguagem ia de encontro à linguagem da escola, que, aliás, é uma coisa que acontece muito, né? O chamado preconceito linguístico na escola. A criança pertence a um determinado grupo e ela chega na escola e aí ela encontra um outro padrão, né, de linguagem, e isso aí é um choque. Eu tenho histórias assim incríveis que me foram contadas pelos meus alunos, professores, né, sobre isso. Tem uma que é muito ilustrativa, né, que uma aluna minha, de muitos anos aí da especialização em Petrolina ainda, quando eu estava, ela disse que uma vez ela estava dando aula no sítio, numa escola do sítio, e ela propôs para as crianças: hoje nós vamos construir um texto. Aí um aluninho botou a mão na cintura e perguntou para ela: professora, a gente vai fazer tampa de panela, né? Na hora ela se assustou, porque ela disse: tampa de panela, não. A gente vai contar uma história, a gente vai escrever uma história, né? E depois, quando ela foi fazer aula de sociolinguística e tal, que ela disse: professora, é aí que eu entendi que era uma variante linguística. Texto para ele era tampa de panela. Tem determinadas regiões que a gente usa essa expressão. A gente não, né? As pessoas que moram lá usam essa expressão, tampa de panela. Então, como eu digo, a professora perdeu uma grande oportunidade de ampliar o conhecimento dele, dizer para ele: olha, esse texto que você está falando aí se escreve com S, e esse texto que eu estou falando se escreve com X, né? Então, esse choque, tem aquele problema do Rio de Janeiro e São Paulo, quando as crianças vão do Rio para São Paulo, elas dizem A, E, I, O, U. Em São Paulo eles dizem A, E, I, O, U, né? E aí sempre tem confusão isso também. Então, quer dizer, essa questão, Labov começa a discutir esse choque que havia entre esses meninos, né, e a escola em que eles estudavam, e essa ciência começa a tomar um vulto muito grande, e atualmente nós temos, o Kennedy está dizendo que meu pai fala texto de panela. Tá vendo? Tem alguém aqui que está dizendo que é verdade, que tem texto mesmo, né? Olha aí.
Legal. Enfim, então, essa ciência, ela começa a se aprofundar nessas questões. E ela passa, então, a ser, vamos dizer, analisada sobre, pelo menos, mais 3 vertentes. Né? A primeira seria a sociolinguística variacionista, que é essa que analisa as variações, né? As variantes, tanto do ponto de vista lexical, essas que são mais conhecidas, uma palavra tem um nome aqui, outro nome acolá, né? Eu, quando cheguei aqui no Nordeste, aconteceram as coisas mais incríveis comigo, assim, apesar de eu ser de família nordestina e tal, mas aconteceram os equívocos absurdos. Eu lembro que aqui em Petrolina, uma vez uma professora disse assim, tá tão quente que eu e meu marido estamos dormindo no muro. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Como é que uma pessoa dorme em cima do muro? Né? Apesar dela ser magrinha, mas eu falei, meu Deus, como é que a pessoa dorme em cima do muro? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Depois que eu fui entender que muro é quintal. Aqui. Olha que interessante. Então, olha só, aí a gente tem essa variacionista que ela vai analisar tanto do ponto de vista lexical, das palavras, dos diferentes significados das palavras, da questão fonológica, né, ou fonética, que é uma coisa que também tem muita causam muitos problemas, né, quando o nordestino diz butar, né, vou botar tal coisa, né? Essas diferenças que há na pronúncia dita aqui ou acolá, né, nas diversas regiões, né, as diferenças até, eu diria, sintáticas da frase, né? As frases sendo, às vezes, usadas de maneiras diferentes. Aqui no Nordeste, por exemplo, de um modo geral, estou falando Nordeste assim, porque não tem uma variante para o Nordeste, né? Depois eu vou falar um pouco mais o que são muitas variantes. Varia de lugar para lugar. Varia de lugar para lugar, varia de idade, varia de escolarização. Nossa, tem muitas variantes dentro disso. Então, até esqueci o que eu estava falando. Eu estava falando do negócio da... Mudanças sintáticas. Ah, tá. Aí você gosta de falar assim, você vai numa loja e você pergunta para a pessoa, fulano, moço, tem tal coisa? Ele diz, tem, não. Né? Ele usa... Esse tem me dá a doce ilusão de que tem. Né? Assim, durante segundos. Depois ele diz, não, tem não. Né? Isso é uma mudança... Esse é um ponto que eu tenho lutado contra isso. Eu já percebi isso depois que eu cheguei na universidade e eu tento lutar para não fazer isso, mas às vezes já está ali. Não, mas você não tem que não fazer. Isso é uma característica, sabe, desse grupo, dessa região. Fulano, você vai a tal lugar? Vou, não. Eu acho que ele vai, depois é que ele diz que não. Né? Ou seja, então as variações são muitas, as variantes são muitas. Às vezes você tem dentro da mesma casa pessoas que têm falares diferentes, né? Olha, estão pedindo para a senhora contar a história do voo não. Eu não sei que história é essa, mas... A história é essa daí que eu contei, do voo não, né? Eu sempre conto essa história, voo não. Dá raiva isso, que eu falo assim, ele vai, não vai mais. Né? Então, é interessante a gente começar a perceber que essas diferenças linguísticas, elas estão sempre relacionadas com algo de fora para dentro. Né? Então, como eu estava dizendo, numa família, por exemplo, os avós falam de uma forma, os filhos falam de outra, os netos falam de outra. Porque uma vamos dizer, das influências, dos fatores que influenciam a mudança, né, essa variação, é a escolarização, por exemplo. Né? Então, pessoas escolarizadas que têm mais contato com a língua escrita
e com as normas e tal, elas têm tendência a ter uma fala diferente daquelas pessoas que não. Então, às vezes, os avós são analfabetos, os pais têm pouca escolarização e os filhos têm alta escolarização, por exemplo, no seu caso, né? Sim. É mais ou menos isso. Eu acho que isso é uma coisa... É mais ou menos isso. Meus pais, eles... o meu pai até a sexta e minha mãe até a oitava. Então nem eu consigo ensino médio e nem tampouco entrar na universidade. Pois é, e você se formou brilhantemente no curso de letras, né? Aluno pesquisador, né? Uma pessoa com um conhecimento grande, né? Da linguagem. Então, obviamente que o modo como você fala não é igual ao modo como seus pais falam, como seus avós falam, né? Então, ou seja, esse é uma das questões. A outra questão que as pessoas observam muito é a geográfica, né? Por que tem essas diferenças geográficas? Por que aqui se fala de uma forma, acolá se fala de outra? Porque vai depender das influências que esse local teve, né? Você pegar hoje um falante lá da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, quais são as influências que ele tem, né, na fala dele? Tem até uma coisa meio misturada do espanhol com o português, né? É o que a gente chama de interlíngua, porque eles se relacionam, então eles começam a misturar o português com o espanhol. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem uma turma lá que são os descendentes dos alemães, que esse R duplo que a professora fala para as crianças, que esse R é forte, né? Não é lá. Lá eles dizem terra, ao invés de terra. Então não funciona essa didática lá, dizer, olha, os dois R's são fortes. Porque eles têm essa influência de outra língua, do alemão, do italiano, sabe? Por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem muita influência do português de Portugal. Então, esse chiado, né, do meu, né, que eu tenho muito do carioca, muita influência do português. O meu pai era português e ele falava crescer, florescer, né? Então, assim, isso também vai depender dessa origem, dessa interação que aquele grupo daquele local teve, né? Para, digamos assim, organizar e se expressar daquela forma, né? Depende muito das influências que tem. E tem uma coisa que é interessante nisso, que, por exemplo, eu me lembro assim, quando a televisão apareceu, né, quando a televisão se popularizou, a gente achava que todo mundo ia falar igual o cara do Jornal Nacional, né? Que ia falar todo mundo com aquela variante do carioca, do paulista, enfim. E isso não aconteceu. Não. Isso aqui é interessante. Porque aí vai entrar um outro fator nisso, que é a identidade linguística. Língua é identidade. Né? A gente se identifica por meio da nossa fala, a gente se identifica por meio da nossa origem, né? Da nossa expressão. Eu sempre brinco assim, eu digo que a profissão mais difícil do mundo deve ser o espião. Porque como é que ele vai tirar o sotaque? Não é? Né? Para disfarçar que ele não é de outro lugar, que ele é daquele lugar, por exemplo, né? Porque a gente abre a boca e já fala, fulano é de tal lugar, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, ainda hoje, as pessoas falam assim, a senhora não é daqui, né? A senhora não é daqui, quer dizer, identidade. É uma identidade que se dá por meio da língua. Bom, então tem essa questão... Quando eu fui apresentar trabalho no Brasil, então... a maioria das pessoas eram de lá, e quando eu abri a boca para apresentar o trabalho, as pessoas disseram, você é de Recife, né? Porque pelo sotaque elas conheceram. Até hoje eu tenho um canal no YouTube, então pessoas de outros estados assistem. Aí vem no meu privado comentar, você tem um sotaque legal, você já reconhece que eu sou de Pernambuco e dessa região por causa do sotaque.
Aí tem aquela outra coisa que eu vou falar depois do preconceito linguístico, né? Bem, então, uma segunda vertente dos estudos de sociolinguística é o que a gente chama de a sociolinguística interacional. A sociolinguística interacional, ela vai estudar as relações entre os comportamentos dos falantes, né, e dos outros falantes, que a gente vai chamar de atitudes linguísticas em relação à fala do outro. Então, é o julgamento que as pessoas fazem do outro pela fala. O nordestino é muito discriminado, né? A gente sabe, no Brasil, nesse país, pelo pessoal dos sudestinos, né? E os sulistas. E por que isso acontece? Na verdade, qual é a diferença entre você dizer boneca, botou e boneca? Do ponto de vista linguístico, nenhum. Não há nenhum prejuízo de sentido aí nessa fala. Então, na verdade, o que está sendo julgado aí? É a questão linguística ou é a questão social? A questão social. Exatamente. Então, quem está sendo julgado, tem um livro, aquele Introdução à Linguística, tem um artigo muito bom da Alckmin que ela fala disso. Então, a questão não é linguística, a questão é social. Né? A minha nora, ela está aqui acho que ela entrou aqui agora, a Laís, ela é pernambucana, da Gema, né, de Bezerros, e ela morou em São Paulo muitos anos, porque meu filho trabalhava lá, morava lá, e ela viveu em São Paulo muitos anos. E uma ocasião, ela foi discriminada no metrô, quando ela abriu, e assim, ela é branca, né, aparência classe média, bem vestida, né, por sinal uma moça muito bonita, e ela foi discriminada. Ela abriu a boca por alguma coisa que alguém falou e implicou com ela, assim, a história, ela pode até contar depois, se ela quiser, aqui na nossa live. E ela foi discriminada, né? A pessoa saiu xingando ela, dizendo que esses nordestinos vêm para cá, que ficam, não sei o quê, enfim, ofendeu-a, né? Então, essa sociolinguística interacional, ela vai discutir essas relações, né? Como que as pessoas se veem na questão da linguagem, como é que isso ocorre. Casos, por exemplo, de uma jornalista que eu conheci, que ela foi dispensada, ela fez um teste para trabalhar numa TV dessas, ela é de João Pessoa, ela é paraibana, e depois ela foi reprovada e eles disseram para ela que era por causa do sotaque. Né? Tem uma pergunta aqui. O preconceito linguístico é, portanto, social? Luiz Moura pergunta. Sim, eu diria que sim. Até porque tem algumas variantes que são de prestígio, né? São de prestígio. Então, essas são as certas, chamadas certas, né? Ou seja, que pertencem a quem? A uma classe economicamente elevada, culturalmente, escolarmente elevada, né? E branca, e de uma cultura europeia, né? Então, por que essa forma de falar ela é mais prestigiada do que outra forma, né? Que isso vamos dizer assim, essa diferença está no quê? Porque na compreensão não é. Obviamente que não, né? A pessoa se faz compreender pela linguagem. Agora, o modo como isso é feito é que causam esses conflitos e essas situações de discriminação, enfim, né? E depois a gente tem uma terceira vertente, que é a sociolinguística educacional, que vem sendo discutida hoje também, assim, né? Inclusive, quem começa esse estudo é a professora Estela Bortoni Ricardo, da UNB, né? Ela tem vários livros publicados sobre essa questão da sociolinguística educacional, que é a que vai trazer
essa discussão da língua para a escola. Né? Porque se tem um lugar em que as pessoas são discriminadas é na escola. Né? Tudo começa ali, pelo próprio professor, muitas vezes, sabe? Os meus colegas que discordarem, né, desculpe, mas eu costumo dizer que o bullying começa pelo professor, porque ele muitas vezes a própria origem dessa discriminação, né? E na escola a gente tem uma questão que é assim: professora, então a gente vai deixar o menino falar oveia, arubu, a gente vai deixar? Vai deixar assim, apenas a gente vai dizer para ele que tem uma outra forma, né? A gente não está aqui para subtrair, a gente está para acrescentar. Então, a sociolinguística ela seria mais ou menos isso, quer dizer, é a consciência que o professor precisa ter na escola para trabalhar com essas variações. Você imagina São Paulo hoje, que é uma cidade que vem gente do mundo inteiro, né? Vem gente, inclusive, de outros países, que vem imigram para o Brasil, e as crianças vão para a escola. E como que essas escolas... Tem uma pergunta aqui: como a escola pode respeitar as variantes linguísticas e como a escola pode promover esse movimento na escola? Bom, como eu disse, né, o professor, primeiro, ele tem que se destituir do preconceito. Tá? E não é só o professor de português, não. Tem que ser todos os professores da escola. Ele tem que se destituir desse preconceito linguístico. Ele tem que entender, né, que essa forma de tratar é incorreta, absolutamente, é tão ruim quanto o preconceito racial, quanto o preconceito social, é tão ruim quanto, e às vezes até mais, sabe? Se quer ofender uma pessoa, você corrija ela. Você já reparou como a pessoa fica muito, muito desconcertada? Né? Então, quando o professor se depara com uma situação dessa, como eu contei do texto, ou de outras coisas também que engraçado, né? Que tem uma história também que na cartilha, no livro didático, tinha a figurinha do tatu. E estava escrita a palavra tatu embaixo, né? Na cartilha. A criança aprendendo a ler. E aí a professora disse: lê aqui, fulana. Aí ela disse: peba. Ela leu peba. Porque tatu aqui, nessa região aqui do sertão, aqui em Petrolina, é peba. Eles chamam de peba, né? E aí, como é que faz com isso? Né? Se a gente realmente não tem esse conhecimento, né, dessa riqueza que é a língua, que é essa variação. Isso é que é bacana na língua. Eu acho que quem estuda linguagem como a gente, o padrão não se interessa muito, sabe? O que interessa para mim, por exemplo, é a variante. Quando alguém diz uma coisa que eu nunca vi, eu acho muito interessante. Eu até anoto, eu tenho um caderninho que tem milhares de expressões que eu aprendi aqui no Nordeste. Tá? Bem, então a sociolinguística, em termos assim, gerais, ela faz esses estudos, né? Como eu disse, dessas três vertentes, que são a variacionista, a interacional e a educacional, né? Que é isso que a gente está... Também tem a história da menina que não falou a palavra diabo. Porque estava escrito diabo na cartilha, e a professora, aí a supervisora lá do programa, do negócio lá do pacote que aplicavam na escola, queria que ela lesse, e ela não conseguia ler, e a professora começou a chorar, e ela começou a chorar, e foi aquele desespero. Aí ela olhou, ela leu a palavra, mas em vez de dizer diabo, ela disse cão. Cão. Porque tem palavras, isso é uma outra questão também muito interessante que a gente vai poder adentrar agora. Assim, como no comportamento social, que tem comportamentos que não são adequados, tem palavras que também não são adequadas. Tudo vai ser igualzinho, é interessante, eu já fiz essa experiência. O professor Dino Preti, que eu acho que, inclusive, ele fez uma leitura de um outro autor, ele dizia que a linguagem é como a vestimenta, né?
Então, a gente utiliza uma para cada situação. Então, quando você vai sair, você vai para algum lugar, você tem que saber para onde você vai para você poder vestir aquela roupa adequada àquela situação, né? Com a linguagem, a mesma coisa. Dependendo do meu interlocutor, de com quem eu vou falar, eu vou reorganizar, né, o meu vocabulário, enfim. E na linguagem existem as diferentes formas, como eu disse, de se dizer as coisas, né? E de expressar, por exemplo, a ideologia, que aí é a disciplina de análise do discurso, que eu acho que também é extremamente importante ser estudada, né, por todos nós, porque ela trabalha com a ideologia. O que está por trás do que eu estou falando? Né? Uma coisa que eu percebi, por exemplo, trabalhando na ilha, numa ilha aqui do Rio São Francisco, na ilha do Maçangano, que as crianças diziam muito palavrão, muito palavrão. E aí eles diziam aquilo assim com a maior facilidade, mas eles não se ofendiam uns aos outros, eles se ofendiam quando dizia alguma coisa relacionada à religião. Olha que interessante. Eu vou te rogar uma praga da fome, vou não sei o quê, sabe? O cão vai não sei o que lá. E aí sim, aí o pau comia. Né? Porque é a questão ideológica. Filho da puta não é nada, sabe? Agora, você é filho do cão? Aí, meu amigo, tu é filho do cão. Ou seja, a mãe pode ser puta, mas o pai não pode ser o cão, né? Porque aí tem toda a questão ideológica também relacionada com isso. É muito complexa, né? É muito complexa e muito bonito. A professora Benedito mandou um oi. Benedito falou oi aí pra nós. Ai, que honra, né? Que honra, né? Isso é muita honra, a gente ter o nosso mestre. É bom dizer que Benedito é professor Benedito Bezerra, professor da UPE também, professor da Universidade Católica. Nós somos colegas nas duas instituições, que inclusive, entre as inúmeras publicações que ele tem e as coisas importantes que ele faz, ele tem um livro sobre sociolinguística, que eu posso até mandar para depois. Eu tenho esse livro em PDF, ele fez para EAD, e ele tem uma discussão muito importante nesse livro e muito simples para as pessoas lerem. É muito simples a forma como ele escreve, é muito, muito bom, né? Como tudo que ele faz. Então, muito obrigada, Benê. Muito obrigada, Benê, por você estar aqui com a gente. Na nossa modesta conversa, né? Bom, aí a gente vai agora ver o nosso tema, né? Professora, antes de entrar nesse tema, eu queria discutir aqui, comentar 2 pontos que a senhora tratou, que eu acho que são fundamentais. A questão da cartilha, mas que hoje se utiliza muito o livro didático. E o porquê que o livro didático não dá conta das variantes. Também tem a ver com o contexto de produção, onde ele foi produzido e por quem foi produzido, né? Então, se eles querem que o padrão seja ensinado, com certeza não vão trazer a questão das variantes no livro didático. Agora, há estudos, pessoas que pesquisam, eles já estão colocando no livro didático algumas questões relativas às variantes, mas não dá conta de todas as regiões, de todas as realidades. É o professor que tem que estar buscando métodos de tentar contextualizar o ensino com relação à realidade daquele local, né? E outra questão quando a senhora falou que a linguagem é como se fosse a roupa, eu lembrei de um prefeito de uma das cidades aqui, ele é médico, mas na hora dele falar no público, né, na campanha política, ele fala totalmente na variante dos ouvintes. E o pessoal, todo mundo vota nele porque ele fala a língua do povo. Então ele percebeu que ele domina a norma padrão, mas que naquele momento ele deveria utilizar justamente. Agora, ele tinha um propósito com isso também, né? Um propósito de se aproximar do povo, porque quando você fala na variante daquela região, você mostra uma aproximação, você mostra que você está no mesmo contexto, na mesma realidade, que você é cristão, né? Então, são esses 2 pontos interessantíssimos.
Isso tem um vídeo que eu sempre passo para os alunos também, que chama-se Juízo. É um documentário que foi feito nas penitenciárias para adolescentes no Rio de Janeiro, e tem uma juíza que ela preside os julgamentos desses menores, né, infratores, e percebe-se assim essa tentativa dela, né, de aproximação com os adolescentes, que são adolescentes pobres, negros, da periferia, né, todas as deficiências possíveis, sociais, econômicas, e ela diz assim: você quer levar um pipoco? Você quer levar um pipoco? Né? Quer dizer, é essa tentativa que a pessoa faz, né, de se aproximar do outro. É realmente uma forma de interação, né? A língua é interação, né? E o livro didático é um assunto assim que daria para a gente fazer umas 50 lives, tá? O livro didático, ele é um quebra-galho, né? Eu acho que um professor, sei lá, competente, não estou dizendo que os que usam sejam incompetentes, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo assim, que um professor que tenha realmente uma base de estudos, ele não usa o livro didático. O livro didático, ele relativiza tudo, sabe? Ele coloca as coisas só de uma maneira, né? Só vê um lado, principalmente se ele for usado somente ele, sem nenhuma outra, uma outra fonte, né? Mas eu entendo que em muitos casos a formação do professor no Brasil ela é muito ineficiente, vamos dizer assim, né? E muitas vezes o professor precisa, porque tem professor de matemática que dá aula de português, tem professor de português que dá aula de ciências, né? Isso por conta da esculhambação geral que é a política educacional no Brasil. Então ele precisa do livro didático. Como é que ele vai dar aula de ciências, né? Agora, para a gente realmente fazer um trabalho sério e, vamos dizer assim, eficiente, eu acho que o livro didático é desnecessário, porque a gente vai exatamente se adaptar a essa realidade. O que mais se prega, hoje a própria BNCC prega isso, que é necessário que a gente parta das práticas sociais dos alunos, né? Que a gente parta daquilo que ele sabe, que já é a teoria de Paulo Freire, né? Vem muito antes disso. Quer dizer, daquilo que ele sabe e como as coisas se apresentam para ele, para que depois, então, ele venha aprender as outras coisas de outra maneira. Então, a gente encontra coisas do tipo tatu no livro didático, tatu e a menina Lepeba, né? Porque ela está lendo a imagem. E a professora considera errado. Aí que está a questão. A questão não é ela ler peba, é a professora achar que está errado. Isso. Né? E não desconsiderar isso como uma forma natural da fala da criança, enfim. Né? Betinha está falando aqui do Street, né? Dos letramentos, que também é uma leitura extremamente importante de se fazer para a gente poder se inteirar mais disso, né? Dessas questões das práticas sociais dos alunos, a partir daquilo que eles já sabem. Eu conheço vários professores, tenho visto vários professores que estão ensinando matemática, por exemplo, a partir do trajeto da casa para a escola, né? Observando, fazendo medidas, peso, enfim, isso é muito importante. E o livro didático para ensinar, por exemplo, fração, ele só usa pizza e chocolate. Isso já né? Isso sei lá, assim, uma coisa clássica, né? Quando tem tantos outros elementos, deixa eu ver aqui, o único material que os meninos têm acesso, porém nada substitui o professor. As decisões deles são primordiais no processo de aprendizagem. Quem que está falando? Sim, é para isso que nós existimos, sabe? É para sentir a temperatura dos nossos alunos. A propósito, né, do momento da temperatura, mas é para a gente saber como que eles estão pensando aquilo e como que a gente vai acrescentar um outro conhecimento para ele. Não é retirar o que ele tem, né? Não é desconstruir, é construir ao lado,
e do outro lado também, é assim que eu vejo. E com a língua, é isso. Meu Deus, quanta coisa que eu aprendi depois que eu vim aqui para o Nordeste, né? Quantas coisas importantes da linguagem, das variações. Isso é fantástico, tá? Então, com relação ao livro didático, eu diria que ele é problemático. Respondido, bem comentado. Eu fiz uma pesquisa também, mas na área dos gêneros, com Benedita, analisando o livro didático, e a gente também encontrou muita coisa lá. A professora Amanda Ledo, a tese de doutorado dela, eu até participei da banca, foi sobre a questão do gênero, não o gênero textual, né? Mas o gênero social no livro didático. E o trabalho dela eu recomendo também, porque é incrível. Eu não me lembro assim qual era a percentagem no gráfico que ela apresentou, mas que era uma percentagem muito alta dos textos, todos, a maioria, os personagens principais são homens. Sim, eu cheguei a ler o trabalho dela. Inclusive, eu fui dar uma aula na escola em Nazaré e me deparei exatamente com esses textos. E pelo fato de eu já ter lido o trabalho dela, eu levei realmente essa perspectiva e essa leitura para a sala. Então, eu chamei a atenção dos meninos, para eles perceberem que as profissões, quando foram distribuídas, a mulher só aparecia como doméstica, como esposa de um advogado, e não não estando à frente, mas sempre no reflexo do homem, do masculino. Exatamente. Mas trabalhei com texto, mas levantei esse questionamento, essa leitura crítica. Agora vamos aqui entrar logo aqui, que nós já estamos bem em cima da hora, né? Da nossa discussão, que é assim, sobre o que aconteceu na linguagem nesse momento que a gente está vivendo. Olha, como em qualquer outra situação, quando alguma coisa, existe um fato social bastante relevante, como esse que a gente está vivendo agora, isso reflete logo na linguagem, imediatamente, né? Então, as pessoas começam, sobretudo hoje, que a gente tem uma interação muito maior por meio da internet, né? Começam a aparecer determinadas palavras, determinados vocábulos, né? Expressões que começam a ser usadas exaustivamente. A gente vai buscar, às vezes, palavras antigas que não se usava, né, antes, porque não dava conta, não era oportuno naquele momento social ali. Então, eu até separei algumas aqui, por exemplo, o tal da live, né? Live, assim, milhões de usos, né? A frequência dela foi muito alta. Periga até ela entrar para o dicionário, não sei, vai depender, porque essa coisa de entrar para o dicionário depende da aceitabilidade, né? Quando o dicionarista faz o dicionário, ele faz uma pesquisa para ver se aquela palavra realmente está sendo usada de modo tão relevante na língua a ponto de entrar para o dicionário. Aí ele também vai escolher se ela vai entrar, se vai aportuguesar, né? Porque aí, no caso, para entrar no dicionário tem que aportuguesar. Aí live ia ser live, né? L-A-I-V-E, né? Para poder entrar no dicionário. Porque será que essa palavra vai continuar sendo também usada? Muito. Será que a gente vai continuar com essa prática? Porque a prática tem a ver com a palavra. Se as pessoas estão fazendo muita live, a palavra está sendo muito usada, né? E eu quase nunca tinha ouvido, eu ouvia isso mais assim, em textos na televisão, com textos de língua inglesa, né? Mas em português essa coisa apareceu assim, né, de uma forma. A outra é a palavra pandemia, né? A palavra pandemia, que pan, né, quer dizer mundial, endemia seria o mal, né, a doença. Então, essa palavra também não era, a gente usava muito epidemia, né? Epidemia de dengue, epidemia de chikungunya, de sarampo. Agora, pandemia assustou, né?
porque significa, ó, eu me lembro que no início, quando começou a questão lá na China, eles falavam epidemia. Quem fizer um estudo hoje disso, das notícias que saíram todas, eles diziam epidemia, porque estava localizado ali. Então, veja como a questão social interfere, né, e reflete na língua. Tá? Depois, a palavra quarentena, por exemplo. Eu queria que o pessoal que está aí assistindo mandasse sugestões de palavras, né? A palavra quarentena, que queria dizer 40, virou 15, virou 10, virou... Quarentena, eu estranhei muito no começo, porque eu não sabia nem o que era. Eu quarentena. que tinha a ver com 40 mesmo, então quarentena, 40 dias, mas não é. Pois é quarentena de 15 dias, né? Quarentena de 10 dias, mas a palavra tomou, né? Outra questão também, que eu até coloquei aqui, foi preciso que as autoridades, por exemplo, as pessoas que estão na mídia, começassem a discutir a diferença entre isolamento social, distanciamento social, né? Começa a especificidade. O que é o isolamento e o que é o distanciamento social? Bastante discussões sobre isso também. O que vai fazer? Essa discussão política que está essa loucura, né, de absurdo aí, acaba com o isolamento, com o distanciamento, vai fazer distanciamento ou isolamento, né? Enquanto está se discutindo isso lá nos altos escalões da política, as pessoas estão lá na fila da Caixa Econômica esperando seus R$600, tentando conseguir seus R$600, né? Bom, aí tem uma coisa também que apareceu, que eu acho, isso já faz tempo que tem, né? Apareceu com a internet, que são as hashtags. Sim. Né? Você até tinha falado disso, das hashtags. Fique em casa, né? Fora Bolsonaro. Então, esse negócio fora Bolsonaro, fica em casa, essa hashtag, isso virou uma coisa assim que eu nem sei explicar o que é isso. Acho que tem gente mais competente que eu para explicar esses bordões, né? Que apareceram assim, que as pessoas ficam reforçando, né? Então, se eu puser isso, vira campanha. Né? É uma questão ideológica, então vira campanha. Aí tem um que é assim, fora Bolsonaro e seus filhos, né? Aí o pessoal vai inventando, né? Eles vão inventando isso. O que mais que apareceu? A palavra vírus está sendo muito usada, né? Tem outra também aqui que eu observei essa semana, que é o reinventar, está todo mundo se reinventando, né? Uma palavra que está sendo muito usada. A outra, aí, como eu disse lá no começo, tem os estrangeirismos. Por que a gente utiliza estrangeirismo? Né? Isso é uma coisa interessante. Eu tenho um livro, que até não me recordo o nome dele agora, mas que tem um texto da Maria Helena Moura Neves, que ela fala sobre os estrangeirismos, e foi assim, uma das melhores coisas que eu já li a respeito do assunto. Ela diz assim, que o estrangeirismo ele é um fenômeno e também bastante difícil de a gente compreender, porque, primeiro, ele surge da interação, né, de uma língua com a outra, quer dizer, dos falantes de uma língua com a outra. Claro, se você não tem interação nenhuma com aquele povo, você não utiliza os termos daquele povo, tá? Mas se há interação, e a gente sabe que hoje com a internet, com o advento da tecnologia, enfim, globalização, tarará, as línguas meio que, né, elas se juntaram. E a língua que predomina é o inglês, claro, porque são os americanos que ditam tudo, né? Os ricos são os que fazem tecnologia, enfim. Então, a língua inglesa passou a ter essa influência muito grande. Até diria que até o início meados do século XX, o francês era muito mais importante do que o inglês, né? O francês era a língua dos doutos, né? Da literatura. A gente estudava francês, eu estudei francês na escola, né?
Aí depois, não, depois, então isso também é um fato bastante interessante para a gente analisar do ponto de vista da linguagem, porque o país que tem essa soberania econômica sobre os outros, ele impõe a língua, né? Então, será que o inglês, já ouvi uma discussão também sobre isso, com o professor Sebastião Volt, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele dizia que não é por causa disso, é porque o inglês é uma língua fácil, né? Por isso que ele se tornou uma língua de interface. Não sei, eu acho que essa discussão tinha que ser melhor elaborada, tá? Mas enfim. Mas eu também acho que tem a ver com influência, principalmente a que a senhora comentou, a social mesmo, as relações de poder também. A relação de poder, né? A moda, né? Todo mundo usa calça jeans, né? Enfim, todo mundo vai ao McDonald's. Tudo igual, quer dizer, a linguagem não ia ficar para trás disso. Claro que não. Ela está sempre ali, né? Sempre ali, junto com as questões sociais, o tempo todo. E aí vem, então, por exemplo, a live, que é uma palavra inglesa, agora tem o lockdown, né? Que mais? Tem um bocado de coisa aí aparecendo. Então, assim, o falante, ele vai buscar essa palavra fora, porque às vezes ele não tem uma que dê conta, né? E às vezes tem, mas ele prefere a estrangeira. Ou ele prefere a língua nativa. É engraçado, né? Você pode falar download e falar baixar. Acho que as duas convivem. Você não acha ou não? Acho. Agora, eu sempre utilizo baixar, sempre. Né? Você é purista? Sabe quem são os puristas? Os puristas são aqueles gramáticos de plantão, aquele povo que é nacionalista, né? Que diz assim, não. Porque os estrangeirismos, eles vão destruir a língua. Vão nada. A Maria Helena Moura Neves, nesse texto que eu estou te falando, ela diz que é tão pouco, sabe? As raízes, né, de palavras estrangeiras na língua dos estrangeiros são tão poucos em relação à quantidade de radicais latinos e gregos que a gente tem, mais latinos, né? Então, besteira esse negócio de que o inglês vai destruir a língua. Não, nada disso. Então, só para a gente concluir, abrir aí, pessoal, né, se alguém quiser dizer alguma coisa, é isso, a gente entender que a língua é flexível, é maleável, ela está sempre a favor das questões dos humanos, né, dos movimentos sociais, das ondulações sociais. Ela é como a roupa, a gente usa uma para cada lugar, e quanto mais roupas a gente tem no armário, melhor, não é? Ou seja, se a gente tem um vocabulário maior, a gente tem uma capacidade maior de construir a fala, né, e os discursos, isso amplia muito também a nossa, sobretudo, a ascensão social, né? Embora a gente negue essa coisa da divisão social, mas ela existe, né? E as pessoas são discriminadas porque às vezes tem um vocabulário restrito, né? Tem uma capacidade capacidade menor de construir o discurso. Isso faz uma diferença enorme. E o que a gente tem que ver hoje é que a escola ela precisa fazer isso, né? Ela não tem que se preocupar porque os pais são analfabetos, porque os pais... Não, quem tem que dar isso para as pessoas é a escola, sabe? Para os cidadãos, quem tem que ensinar as pessoas é a escola, né? Os pais têm que mandar a criança para a escola limpinha, arrumadinha, sabe? Se possível, né? Se possível, porque também às vezes não dá, né? Tem um exemplo maravilhoso aí do professor Benedito, né? Que ele conta, inclusive, no advento, quando a mãe dele faleceu, que a diretora da escola não queria que ele entrasse porque ele não tinha um sapato, né? Você já pensou que se a mãe dele não tivesse ido lá e brigado, o que nós teríamos hoje? O que nós teríamos perdido hoje, tá? Muita coisa. Da coisa. Quanto tempo já tá lá? Tá aparecendo aí no seu? Tá aparecendo 15 segundos aqui para terminar. 12 segundos. Realmente,
Então eu quero agradecer a oportunidade de estar ao seu lado e discutindo e aprendendo tanta coisa como nós aprendemos